Oiê, estamos ao vivo. Ui, já comecei bagunçando meu cabelo. E aí, boa noite, gente linda. Vamos escrever aqui nos comentários. O tema da nossa live é aprendizados maternos que atravessam gerações. Vou deixar aqui fixado nos comentários para quem for entrando saber do que a gente tá falando. Oi, Brenda. Oi, Zane. Vamos entrando aí. Já convida todo mundo, clica aí no aviãozinho para compartilhar essa live. E eu convidei a minha mãe, né, para vir conversar com a gente. Oi, Poliana. Oi, Aninha. Olá, minha mãe entrou. Marisa Monforte. Uhul! Então, eu escolhi esse tema porque a gente aprende, né, com os nossos pais, com a nossa vivência da nossa infância, coisas boas e coisas ruins, né? Então, como que a gente pode trazer as coisas boas para os nossos filhos e o que não foi tão bacana, como que a gente pode superar isso na vida adulta e como transformar isso numa coisa boa. Olá. E aí ela vai se apresentar. Eu vou fazer uma introduçãozinha, então, do que eu pensei para essa live. Olha que gata! Tá vendo? Essa é a minha mãe. Oi, Minha filhinha, irmã boa mais velha. noite, querida. E aí, mãe, tudo beleza? Tudo ótimo. Estava aqui pensando, né? Quando você era pequena, na adolescência e tudo mais, eu fazia questão de conhecer as suas amigas, saber com quem você andava, como era o comportamento de todo mundo. E hoje eu vou conhecer as suas seguidoras, né? Fico muito Você feliz vai por conhecer. isso. Já conhece, né? Você já acompanha Muitas, aqui. muitas eu Hoje elas que conheço vão te mesmo. conhecer. É um prazer enorme, viu? Deixa eu pegar aqui meu fone, porque tô achando meio baixo o seu áudio para mim. Mas se apresenta aí, mãe. Calma, deixa Conta o um povo pouquinho de entrar você. mais, né? Então, as pessoas estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos para esse papo familiar. Tomara que a menina seja uma menina comportada e não me coloque em situações delicadas, né? Só danada. Mas é uma alegria poder Nossa, mãe, peraí, que participar. tá muito baixo o seu As áudio para pessoas mim. Eu também não estão tô achando achando o baixo, telefone. será? Que coisa, eu tava aqui Gente, para tá eu ouvir baixo ou não melhor. tá? Hã? Perguntando para as pessoas se para elas está baixo também. Não, eu acho que deve ser para mim só. Vocês estão ouvindo a minha mãe bem? Respondam aí. Acho que é para mim, mas nossa, meu Mônica, fone tudo tava bem, aqui. Mônica? Quanto O que será que o tempo? Levi enfiou? Ué, Vou ficar bem mas quieta para te ouvir. você não é de deixar para a última hora? Deixou o Não, não foi fone de última hora, perdido? eu tava aqui em cima, eu não vi o Levi pegar. Hã, Até usei na última live. aumenta aí, aumentei o som, como dizia a É, Tânia. já Ai, tá ai. no máximo aqui. E pior que o Raí, eu acho que dormiu com ele no quarto. Não dá nem Aham. pra ir buscar pra mim Oi, o Cristina. fone. Oi, Ei, José. Márcia. Começou Sejam com os casos de bem-vindas. família. Uma alegria poder participar aqui dessa live. Eu sei que muitas pessoas Ai, mãe, é, vai falando aí com o pessoal que eu não tô te ouvindo. Peraí. nada, zero. Bom, eu acho que a realidade de todas nós é muito parecida, né? Independente do tipo de mãe que cada uma de nós teve, porque a gente é, como se diz, fruto delas. Então, de tudo que a gente aprendeu, de bom e de ruim, fica meio que inserido dentro da gente, né? E em muitos momentos, acho que da nossa vida, antes de nos termos filhos, a gente dizia: Ah, isso aí eu não quero copiar da minha mãe de jeito nenhum. Nossa, minha mãe fazia isso comigo, isso eu não vou fazer com meu filho. E de repente, né, são tantas as situações em que a gente percebe, né, que está fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo comportamento. Não sei se o que eu estou falando faz sentido para vocês. Vocês também são assim? Às vezes vocês se pegam chamando a atenção do filho de vocês, é,
Da mesma maneira que... Achou? Achei! Aí, viu, gente? Ela sabe se virar no ao- Por quê? Porque ela era apresentadora de TV. Eu não sei se ela Verdade. contou isso pra vocês aqui Não agora. contei nada, só estou falando, Deixa eu pôr aqui o fone pra eu te ouvir. eu só estou falando, Não sei se ela... contando que nós somos assim realmente o fruto das nossas mães, né? Tudo que foi de bom É, e de ruim está aqui dentro da gente. E, exatamente. e por isso que hoje, né, tantos adultos resolvem investir no autoconhecimento, que é para tentar diminuir os impactos das influências que não foram positivas, mas que também, né, as Uhum. nossas mães tiveram alguns comportamentos, algumas atitudes porque também vivenciaram isso com os pais delas, né? Eu, por exemplo, tive É, os meus avós que eram super rígidos. Minha mãe sempre falava para mim o que ela falava. Olha, meu pai sempre falava, hein? Se um filho não obedece como se diz, por respeito, vai ter que fazer pelo medo, né? Então, assim, ou você é. respeitava aquele jeito severo que os pais tinham de ser, ou então você tinha que realmente ter medo, né? E, enfim, Vai agora por bem ou por mal, né? exatamente, mas sempre é meio Não mal, tinha né? Era muito saída, não tinha comum a escolha. gente bater, né? As mães baterem, beliscarem, machucarem, falarem alto, gritarem. Ajoelhar no milho, a palmatória. Pois, eu não passei por isso, mas foi bem perto, né? É, Minha mas mãe é era muito muito comum, né? Até brava. hoje em dia tem gente que dá chinelada, bate com cinto, né? E até esse que eu, né, eu até anotei aqui para a gente começar falando dessa live, para falar dos tipos parentais, né? Então, não sei se você conhece o que é disciplina positiva, né? Eu sou educadora parental em disciplina positiva, minha mãe também estudou psicologia positiva, né? Quando ela estava se apresentando, acho que você comentou isso, Não falei que eu não estava nada a meu ouvindo. respeito. Eu só estava na Mãe, eu fofoca falei, aqui. você começa aí se apresentando e você não se apresentou, eu não estava nem Eu ouvindo. me empolguei em outras coisas. Me lê aí o que estão falando, porque eu esqueci meu óculos. E Tá, não, pode eu acho deixar que a que eu gente tem que leia. responder todo mundo aí, ó, que está entrando, Tá, participando, né? Tem muita gente Oliveira, querida. Augusto. É, então, mas para começar falando aqui, comigo É. muitas vezes, deve ter sido o que apanhar. Marisa, carreguei você no colo, conheci você na barriga da sua mãe, nossa queridíssima dona Nadir. Oh, Quem a é que minha falou? vozinha. Quem que A escreveu isso? Sueli Fittipaldi. Ah, tudo bem, Sueli? Que coisa boa! Pois é. Então, E, você quer que eu me então, apresente? e se apresenta aí, que aí eu vou dar Rapidinho. o panorama, vou falar rapidinho dos tipos parentais para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Oi, Tá certo. Xi! A Xirloca dando oi pra gente. Chiloca linda! Então, Vai, mãe. gente, então tá, eu vou falar. É, na- quer dizer, hoje em dia as pessoas, quando mudam de uma profissão para outra, falam que ela está fazendo uma transição de carreira. Mas na minha época a gente mudava de emprego mesmo, né? Então eu tive vários. Eu comecei como uma balconista de loja de moda jovem, que eu adorava quando eu tinha meus 16 anos. Depois fiz carreira em banco. É, assim, na verdade, eu nunca tive aquela coisa de, ai, deixa eu descobrir aquilo que satisfaz a minha alma, uma carreira, tal. Eu gostava de tudo, eu gostava de pessoas, de comunicação. Então, é isso que eu estava falando. Então, assim, também dei aula em escolinha. Depois, eu montei a minha própria escolinha, que era um berçário de 0 a 3 anos, e era uma escolinha Pra ficar maravilhosa. comigo. Exatamente. E foi um período muito gostoso, onde eu pude aprender um pouco mais da maternidade, né? Como lidar e tudo mais. Eram com enfermeiras que cuidavam das crianças, que como era de 0 a 3 anos, era um outro perfil das escolas normais que a gente vê hoje, né? Aí depois disso já tive 2 salões de beleza que também foram incríveis, muito diferenciados do que a gente via e vê atualmente. Então, eram salões que hoje já está mais comum, mas o meu primeiro salão, que foi há uns 20 anos, tinha barzinho para que as mulheres pudessem ficar lá tomando uma cervejinha ou um vinho enquanto se embelezavam, né? E na época isso era uma coisa super inusitada. Então, assim, eu sempre tive muitas ideias, sempre tive muita vontade de aprender. Então, eu já fiz uma pós em comunicação e marketing. Aí, o ano passado que eu fiz essa pós em psicologia positiva, fiz um curso sobre a felicidade no Feliciência, que estuda realmente a felicidade dentro das empresas, mas que hoje está sendo avaliada em processos individuais, que são os que eu faço, né?
E o grande lance é que, como eu estava dizendo, o autoconhecimento é super importante para você detectar o que hoje te limita não tem a ver na sua infância, coisas que você ouviu, né? Porque por mais que a criança esteja dispersa, por mais que a criança esteja ali brincando, ela está sempre ligada no que É. está acontecendo ao Você redor. pensa que eles não estão ouvindo, mas eles estão ligados em tudo. A gente ouve aqui, nossa, Levi, como você prestou atenção nisso, né? Tava Não toda é ali impressionante? brincando e repete com as palavras que a gente fala ainda, né? E depois pergunta, mamãe, você estava isso? Você estava assado? Né? Para tentar entender, né, esses assuntos de adulto. E eu sempre falo, as crianças são esponjas, então eles absorvem tudo mesmo que está ao nosso redor. Então, se está todo mundo bem, eles ficam bem, mas se eles percebem que tem uma tensão, que você está ansiosa, eles também começam a ficar mais agitados, né? É o Então, clima da casa, né? O ambiente, não tem sente. jeito. Então, e nessas, quantas coisas, principalmente na minha época, que a gente ouvia dos nossos pais, que eles achavam que, meu, eles estavam falando aquilo para nos orientar, mas na verdade eles estavam nos limitando. Hoje falam tanto das crenças limitantes, eu até É. chamo de crenças confortáveis, a Milena não concorda comigo, mas eu digo que são confortáveis porque a gente fica ali naquela crença e não sai dali, né? É, E no para você ter uma. comodismo, você quer dizer. Sim. É que assim, o comodismo, apesar de ser cômodo, ele é É ruim. incômodo porque ninguém quer ficar do jeito que todo mundo quer uma outra coisa, mas está incomodado do jeito que está, que almeja uma coisa maior, mas não age pelo comodismo. Então, ao mesmo tempo, esse comodismo não é ruim, como você falou, e Não ninguém quer é estar num mesmo. lugar ruim. Por isso que eu acho que fica meio, Mas não então, é porque o, dúbio, me, o medo de arriscar sair dessa zona, o medo de tentar o novo, faz com que a pessoa acabe se recolhendo e se mantendo naquilo que ela está fazendo a vida inteira, mesmo descontente, né? Então, mas E aí tá descontente já não tá confortável. Você concorda? Se você tivesse confortável, você ia estar bem, tá feliz, confortável é uma coisa boa. E assim você fica meio triste. Por isso que eu falo que é meio ambíguo, essa palavra. É meio ambíguo, porque você é, fica, tá bem e não tá bem ao mesmo tempo. eu digo assim, confortável com relação às boas coisas que ela poderia viver e não vive. Então, ela fica ali, o medo é tão grande que é mais, por pior que seja onde ela está, ainda é mais confortável do que arriscar para ela, pela ansiedade que isso provoca, pela insegurança, É, por essa é mexer, né? uma das crenças que a minha mãe tá comentando, né? Que é crenças limitantes, como ela tava falando, que a gente ouve desde a infância, né? Sobre vários assuntos, né? Como, por exemplo, tem que raspar o prato. Então você deixa de ouvir o teu corpo sobre saciedade. Ou, só quem fica rico é quem rouba, é quem não tem caráter. Então você pensa que você nunca pode ganhar dinheiro, porque se você for ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim, né? Então, só estou dando alguns exemplos. Se você, né, que está ouvindo aí não entender muito bem o que pode ser uma crença limitante, eu dei aí dois exemplos rapidinho. Pois é, mas antes de É, você falar, então, hum, que a gente está falando dessa crença limitante, eu até queria ver se você aí que está nos acompanhando, identifique em você essas limitações que a gente acha que não tem peso nenhum quando a Milena fala, tem que raspar o prato. Então você cresce mesmo sem fome, comendo tudo, porque para agradar os pais, para agradar a mãe que está ali, né, ou só pressionando. pode sair da mesa depois que acabar, ou só vai ter sobremesa depois que comer tudo, né? Então, e fora as mães que falam, você é um folgado, você não faz nada, e a criança cresce com aquilo, eu sou um folgado, eu não faço nada, e isso, ao invés de tirá-lo dessa sintonia, faz com que ele se acomode muitas vezes nisso, que ele aceita, pô, se minha mãe está falando que eu sou, pô, não tem como eu É, mudar, né? E entre outras coisas, né? Você é nervoso, você porque os nossos filhos olham pra gente como exemplo, né, de tudo, como autoridade. Tipo, nossa, minha mãe sabe tudo, minha mãe trabalha, minha mãe sabe ir no mercado, sabe como que fala com as pessoas, sabe chegar nos lugares, sabe dirigir, né? É aquela é, visão que a criança tem dos pais serem super-heróis. Então, se a minha mãe, que sabe tudo, tá falando isso de mim, deve ser verdade, né? Se a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo, que eu confio, né, fala isso, então deve ser isso mesmo. Então ela acaba aceitando isso para ela. Né? Eu até fiz um post um tempo atrás falando justamente sobre isso, né? Ao invés de falar que a criança é teimosa, ela pode ser uma criança persistente, né? Ou ela é muito mandona, quer tudo do jeito dela. Você pode enxergar ela como uma pessoa propensa a ser líder, né? Ser liderança, ter a equipe dela depois quando ela for adulta, né? Então você ter um outro olhar
para essa criança, né, um olhar encorajador. Ao invés de você ficar minando essa criança, podando ela em tudo, né, falando só coisa negativa, a gente poder usar realmente esse lado positivo para os nossos filhos atingirem o potencial máximo quando forem adultos, né? Sem contar, eu percebo muito nos meus processos de desenvolvimento que as pessoas, quando chegam, elas não percebem essas limitações, elas não reconhecem. Quando a gente vamos tentar buscar, né, o que você já ouviu que impediu o seu crescimento, mas para você ter uma ideia, né, você que está acompanhando aí, do quanto essas limitações, essas crenças estão inseridas na gente, quem é que nunca vê um chinelo virado de ponta cabeça e fala, ixi, deixa eu desvirar porque a mãe vai morrer? A criança Não passa começa com debaixo dessa soluço. superstição, né? Só que acredita, porque acaba fazendo isso. Então a criança está com soluço, põe a fitinha vermelha na testa e acha que aquilo vai fazer parar de soluçar. Se o bolo não cresce, é porque a mulher está no período menstrual quando fez o bolo. É uma coisa assim que são crenças que estão sendo Bem enraizadas enraizada, que, né? Então, assim, você imagina, se essas bobagens a gente acaba acreditando, que acaba desvirando o chinelo, quando o bolo está lá embatumado, a Apesar que gente... sabe que não é verdade falar, vai por via das dúvidas, né? Não deixa eu não arriscar. Exatamente. Então, agora você imagina as outras crenças que são É, referentes a nós, né? Se essas bobagens já é. são tão fortes para nós. A Juliana aqui falou, o que ouvimos quando crianças reverbera até a atualidade, e se tornam essas crenças limitantes, certo? Certo, Juliana, captou. Certíssimo, Juliana. Tem alguma que você identifica que você conseguiu perceber a tempo para A poder mudar essa Xiloca falou, história? eu cresci com a recompensa, até hoje açúcar é um vilão que estou tentando vencer. Pois é, né? Porque justamente quando fala assim, você só vai ter sobremesa se você comer tudo. Então é como assim, ó, você vai estar pagando essa penitência de comer o salgado e como premiação, né, como recompensa, você vai ter um doce depois. Então a gente acaba enxergando a sobremesa, o açúcar, o doce como uau, né? Que demais, é uma coisa que eu tenho que conseguir. E aí realmente acaba desenvolvendo esse gatilho, Inclusive, eu né? conheci uma pessoa Eu que, desculpa mereço, te né? Ah, eu cortar, trabalhei tanto, então eu mereço um docinho, né? que o filho, toda vez que ficava doente, a mãe fazia tudo o que ele quisesse, desde brigadeiro, bolo. Então, ele foi se tornando inconscientemente uma pessoa super doentinha. O tempo inteiro ela estava se sentindo mal. Porque para ter essa recompensa. E só quando a mãe foi fazer terapia que ela conseguiu identificar que era ela a causadora desse mal-estar na criança. Porque ela queria aquele afeto, ela queria que ele comia tudo que gosta, né? É, Que a mãe preparava, o bolo e tudo mais. é. Então, Aí aqui, dessas fui liberta, estou mais leve, achei que bom. A aí, Xiloca, Juliana, um lindona. dia minha irmã brava virou chinelo e chamou minha mãe para ver. O que fazer quando a criança tem mania de comer? A outra pergunta seria, quando uma criança mente e não assume de jeito nenhum os erros, o que fazer? Tá, esse tema aí, ateliê do Mon, já é um outro assunto, mas eu vou responder bem rapidinho para você não ficar sem resposta. Quando a criança, o que fazer quando ela tem mania de comer porque está comendo, oferecendo comida saudável, está com fome, não tem problema. Se for questão de ansiedade, aí tem que ver por que essa criança está ansiosa, como que está aí o ambiente da casa, né, por conta da pandemia, essa criança está, né, apesar de ter que ficar confinada, tem algum momento que ela tem um momento de expansão, vai numa pracinha aí do bairro para tomar um ar, ver a natureza, isso A ajuda. relação dos pais, né? É, e outra pergunta é quando a criança mente e não assume de jeito nenhum. Eu falei esses dias sobre isso no Stories. Se a criança não assume o erro, porque ela tem medo de tomar bronca, né? Quem vai assumir um erro para ouvir sermão, para ficar de castigo, para ser punido? Eu não vou querer, porque eu vou querer esconder, né? Ninguém. Só Então, que como se é que vai você fazer? enxerga então, se você enxerga esse erro como uma oportunidade de aprendizado, aí ela vai querer contar para você, né? Se ela souber que não vai ser punida. É por isso até que eu queria, como eu falei, começar a live explicando os tipos parentais, né? Então a gente tem o tipo parental que é autoritário, que é o que a maioria viveu nas gerações passadas, né? Que você vai fazer porque eu tô mandando, é assim, pronto, acabou, né? Quem manda aqui sou eu sou adulto, você que me respeita. E aí o adulto quer o respeito, mas ele não respeita a criança, porque ele xinga, ele grita, ele bate, né? Essa criança é completamente desrespeitada só porque ela é criança, né? Como se pelo fato dela ser criança ela não merecesse respeito. Uma covardia, né? É uma covardia.
E aí tem a permissividade, que é esse caso contrário, que até que a minha mãe estava comentando, que a mãe fazia tudo para o filho quando estava doente. Então, é quando o adulto não se respeita e só quer respeitar a criança, as vontades da criança. Normalmente esse pai age assim porque ele deve ser ausente, né? Então, para compensar essa ausência que talvez esteja trabalhando muito e tudo mais, então tenta agradar essa criança, fazer tudo que ela quer, ela que manda, não coloca limite. Aí uma criança sem limite, né, se torna mimada e mais do que isso, ela se torna dependente, porque aí ela enxerga que ela só é amada se as pessoas fazem as coisas do jeito que ela quer, né? Então, se de repente um amiguinho não quer brincar da brincadeira dela, vai estar no trabalho, vão aceitar, não vão aceitar a ideia dela, vão querer fazer de alguma outra forma, ela vai se sentir não amada, não sou importante, porque ninguém está fazendo como eu quero, do jeito que eu quero. Então, isso acaba com a autoconfiança da criança, porque ela fica dependente do outro, nessa forma permissiva de agir, né, de fazer tudo como a criança quer. E tem a maneira positiva, né, que é com a disciplina positiva, que é como a gente está comentando, né, da gente respeitar tanto o adulto quanto a criança. Né? Então a gente tem que colocar limites sim nos nossos filhos, né? A gente que é o guia deles, a gente que está ensinando, está educando, mas a gente pode colocar esses limites com respeito, né? Não precisa ser gritando, não precisa ser, né, humilhando essa criança. A gente, pelo contrário, a gente tem que encorajar essa criança, né? Para ela se desafiar, tentar de melhor, tentar novos desafios, criar autoconfiança nela, né, para ela ser esse adulto potente que a gente quer, que a gente espera, né? Porque a gente vai minando a criança o tempo inteiro e depois, quando adulto, não sabe o que quer fazer da vida, né? Fica no mesmo emprego acomodado, como a minha mãe estava falando, né? E não tem essa atitude de ir para cima, de ir atrás dos sonhos e tudo mais, né? Então, se o teu filho provavelmente não quer assumir os erros, é porque ele não, você deve ficar muito brava, né? Não sei se você dá castigo, se você bate o que quer que você faz aí, mas ele recua. Eu não vou assumir esse erro aqui porque eu não quero ser punido. Então, se você começar a enxergar como uma forma de poder ensinar o teu filho através desse erro, né, e focar na solução, ele talvez te conte. Então, se ele derrubou, sei lá, estava jogando bola na sala, derrubou o teu vaso de cristal que você ganhou de casamento. Quem quebrou esse vaso? Só tava ele ali com a bola. Óbvio que foi ele. Ah, não fui eu, não fui eu. Né? Mas falar, ah, filho, poxa, mamãe falou, ó, que não pode jogar. O que a gente pode fazer então? Vamos tentar colar? Ou vamos pegar uma parte da tua mesada e a mamãe completa para comprar um novo? Né? Ó, filho, não pode mentir, assim não é legal, tem que ter confiança, né? E tal. Dependendo da idade, você pode até ter um pouco dessa conversa com teu filho, contar historinhas com boneco, com livros, sem ficar dando sermão, né? Sem ficar falando, falando, falando muito, porque as crianças são objetivas, de poucas palavras. Eu acho que deu, acho que eu até me alonguei um pouco nessa É, resposta. você Eu, estava eu falando. juntei também com o autoritarismo e permissividade. Enfim, vamos lá, vamos continuar o tema de hoje. Então, aí você estava falando sobre os pais que fazem tudo pelos filhos, né? Eu acho que a minha geração é muito, muito esse perfil, porque a gente fala assim, poxa, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, que ele passe pelas vontades que eu tive, de querer um brinquedo e não ter dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, né? E por outro lado, a gente sente tanto amor pelos filhos, e se a gente tem condições de proporcionar aquilo que ele quer, a gente fala, por que não? Por que não fazer tudo o que É. ele quer, né? Então é uma coisa difícil, porque corta até o coração de imaginar que eu tenho condições de oferecer uma coisa e não vou oferecer para educá-lo da Uhum. maneira correta, né? É, isso tudo depende da dosagem, né? Assim, porque o mais importante do que dar o que você não teve é ensinar o que não te ensinaram, né? Porque dar o presente, a criança até brinca ali, mas logo depois já esquece, já vem o aniversário, já ganha vários outros presentes, brinca 5 minutos com um, 5 minutos com outro e acabou, né? Você fica ali empolgado em abrir as embalagens, os presentes e pronto. Só que o que fica é o que a gente ensina. Então, o que que não te ensinaram, né? Que você pode ensinar É para o teu uma filho? O luta. que que foi qual foi essa crença limitante que colocaram em você, que não te ensinaram o certo, né? Que colocaram essa limitação em você para você não passar para o seu filho. Acho que isso é o mais importante do que o presente em si. Né? Até porque as crianças nem ligam, como eu falei, não ligam muito para os presentes. Vai chegar na vida adulta, ela não vai lembrar do presente que ganhou no aniversário tal, do dia tal, de não sei o quê. Eu me lê Não vai. O aí, o que que você vai está ficar com ela é escrevendo? o Que eu que estou a sem o gente óculos. ensinou. O que vai marcar essa criança é o que a gente ensinou e não o que a gente deu.
Isso é muito importante, Má. Valoriza o amor e a Lindona. vontade de cuidado com os filhos. Cada um pode dar o que tem, e na época não se sabia tanto. Pois é, então, essa que é uma diferença também, né? Antigamente as pessoas não tinham as informações que a gente tem hoje, não tinha o santo Google aqui, a internet, que qualquer coisa a gente digita ali, a gente já descobre, a gente já sabe outras alternativas. Hoje Né? Hoje você tem vários mima seu estudos de filho, Ju? neurociência Confessa aí, Ju, se você mima seu filho. Que eu sei que que ele é um hoje não. queridão. Fala. É, que hoje então, hoje não, antigamente não tinha tantos estudos de neurociência como a gente tem hoje, né? Os processos de desenvolvimento e entendimento de neurociência. Agora temos mais conhecimento, podemos agir diferente. Exatamente. Mas É o que o eu estava comentando, você sentimento de leu. amor, É, esse é é, incontrolável. é. Então, vamos, né, falando dessas crenças assim e tudo mais, vamos fazer assim uma para guiar aqui a nossa live, Vai, né? Uma dica narrativa, um sua. caminho. Vamos começar falando então o que que foi limitante para você, que te falaram que foi limitante, e como que você está transformando isso hoje, agora, né? Você estudando psicologia positiva, tal, o que que você vê que você conseguiu superar, para dar um exemplo aí para o pessoal, dar uma inspiração, de repente dar uma alternativa se alguém estiver passando por algo parecido. Na verdade, é aquela história, né? Na minha família, como todos eram assim, a gente passou por muitas dificuldades. Meu pai era autônomo, então tinha meses que ele ganhava muito dinheiro, tinha meses e meses que não ganhava nada. E assim, a gente ia do arroz com ovo para o filé mignon, sabe, com o molho madeira. Então era uma instabilidade tão grande que eu acho que isso é uma das coisas que me gerou uma certa ansiedade, porque eu nunca sabia como ia ser o dia seguinte na minha casa, o que, que eu ia comer, como ia estar o astral e tudo mais, né? Então, depois que eu identifiquei, vamos supor, esse é um exemplo, que isso que me causava ansiedade, que hoje eu já não tenho mais a necessidade de me preocupar com esse tipo de coisa, graças a Deus, então eu comecei a administrar melhor as minhas emoções. Mas eu acho que o que foi mais marcante nessa crença limitante é que na minha família nunca teve alguém que pensasse em ser bem-sucedido, pode ser até que inconscientemente tivesse essa vontade, mas nunca foi verbalizado, eu quero chegar a ser o diretor de uma empresa, eu quero chegar, sabe, a ter um conforto, uma casa maravilhosa. Nunca teve isso. Então, eu sempre fui muito bem sucedida em tudo que eu fiz. Eu sempre entrava, por exemplo, na televisão, que eu não conhecia ninguém que trabalhasse lá. Foi uma batalha terrível, mas depois que eu estava lá, eu meio que falei, bom, já consegui, já fui longe demais. E quando apareceu alguma oportunidade de eu ter alguma promoção ou de ter contato com pessoas de cargos mais elevados, da diretoria, eu escondia dentro da emissora, sabe? Porque eu achava, nossa, eu não vou dar conta disso. Imagina que eu vou passar para ser, sabe, a editora-chefe de um telejornal. Então, hoje, para falar a verdade, bem recente que eu tive consciência de quantas vezes essa mudança toda de emprego que eu tive, que foram muitos, foi justamente porque eu não me permitia crescer. Quando eu chegava num ponto que eu percebia que ia passar para outro muito melhor, eu saía, eu desistia, eu fechava o negócio, mesmo que A tivesse maior síndrome da sucesso. impostora. Exatamente. E a síndrome da impostora eu só vim descobrir, né, de uns tempos para cá, justamente ela é muito marcada na nossa infância, né? Que é aquilo. Eu acho que os pais, da minha época, pelo menos, não acreditavam muito na gente, né? É lógico que existem exceções, mas era uma coisa do tal do olha, não queira muito, talvez para que a gente não se decepcionasse, de não conseguir Não ir ficasse longe, frustrado. é, Ou do sabe? tipo, a gente é assim, todo é assim, como a maioria é na média, né? Quem disse que É, você que vai sair da média, né? exatamente. Então, para mim foi muito sofrido quando eu tive essa consciência. Mi, o que a Ju escreveu aí? Leia para mim que eu. Nossa, Má, que importante esse seu autoconhecimento, que lindo, gratidão por compartilhar. Lindona, A querida. Shiloh Kamen, Má, quando você falou que agora você venceu a crença limitante lá da instabilidade. É, então, a nossa vida acho que é isso mesmo, né? É uma superação de o tempo todo, de tudo que nos segura, Uhum. porque a gente sempre, acho que Deus nos capacitou com tantos dons, com tantas virtudes, né? Sendo a gente o templo do Espírito Santo também, eu acho que a limitação vem do nosso racional mesmo, né? Porque espiritualmente eu acho que somos capazes de tudo. É, com certeza, né? Se a gente
é óbvio que, então, pra gente conseguir, a gente tem que sair na tal zona de conforto que você falou, né? Não adianta, todo mundo quer tudo, né? Todo mundo quer ganhar rios de dinheiro para viver bem, poder viajar, mas ninguém quer se esforçar o suficiente para atingir esse ponto, né? Então, por que que é que você não está atingindo esse ponto, né? É Uhum. porque você realmente tem essa crença que acha que não é capaz, que não merece, ou vai ver que isso nem é uma coisa que você quer tanto, você prefere ficar mais de boa aí no teu dia a dia com a tua família, né? Enfim, a É a gente tem tal que pensar. da diferença entre o querer e o desejar, né? É, Porque às vezes você quer, por exemplo, emagrecer, mas você não deseja ir para academia, reduzir sua alimentação, né? Então, é, isso é um uma coisa exemplo. não conversa com a outra. Agora, mãe, então fala um pouquinho do que você viveu na tua infância Ah, que você fez de diferente comigo e com o você. Lê. É, Então, que você viu olha, assim, ai, olha, eu vivi isso e eu não queria repetir, não queria repetir isso. o que eu não repeti, na verdade, assim, eu nunca tive o instinto materno aguçado, eu nunca quis ter filhos, porque eu sempre pensava, eu via as outras pessoas que tinham, que ia roubar muito do meu tempo. Eu acho que eu fui bem egoísta de achar, ai, não, parar para cuidar de filho, que, né, acordar de madrugada, dar Acordar, de mamar, dar banho, dar comida. Ai, eu achava isso um saco e não conseguia entender como é que alguém pudesse querer ter filhos. Era bem assim. Porém, o seu pai sempre porque quis isso é ter e uma teve crença limitante também, que todo mundo fala, né? E ó, já tá, vê que tá grávida, ó, já prepara pra dormir tudo agora, porque depois já bota mó terror, tudo né? terror. Então, eu tinha Ao invés muito. de falar, ai, vai ser um tempo bom, olha, no começo pode acordar um pouquinho pra mamar, mas, né, logo se você faz uma educação do sono, já dorme bem. Então, e daí, depois de 5 anos de casado e seu pai ali, ó, né, eu É. resolvi ceder. E aí, quando você nasceu, Mi, foi assim, uma explosão de amor, né? Uma coisa que estava dentro de O mim que eu instinto materno jamais, aflorou. bom, É, exageradamente, eu acho, né? é, Que eu me vi uma é. leoa, uma coisa assim de eu ficar olhando e chorar de emoção, né? Eu contei já para você, eu lembro que você era pequenininha, e um dia dormindo lá no berço, eu vi que um pernilongo te picou. Meu, eu chorei como se tivesse caído uma navalha no teu pescoço. Eu chorei assim compulsivamente de, meu, como é que esse pernilongo faz isso com a minha filha? Sabe? Não E, chora. é, e assim, na verdade, Mi, eu acho que o que eu não fiz é exatamente assim. Na minha época não tinha essa atenção que eu dei para vocês. Meu grande prazer sempre foi e é até hoje olhar nos olhos de vocês, interpretar o que vocês estão sentindo, né? E você sabe muito bem que eu sou assim. Pode É, chegar gargalhando em casa, eu enxergo no fundo dos teus é. olhos se está tudo bem ou não. Demais, demais. O que foi que aconteceu? Começa a falar agora. Sou Que assim nem na mesmo. live passada. Eu passando mal aqui, disfarçando, só você percebeu que eu já tinha vomitado. Ai, Senhor. Então, é isso. É, E aí eu acho que o que eu mais curti, que eu não tive, mas eu fiz, é exatamente essa proximidade, de curtir demais você, o Leandro também depois, né? E assim, deixar que você explorasse ao máximo sua vida, sua criatividade, que você tivesse bastante liberdade para explorar nada que te colocasse em perigo, né? Mas desde, sabe, de raspar uma panela de brigadeiro, se lambuzar inteira, cabelo e tudo. Eu achava tudo muito engraçado, muito divertido e extremamente uhum. prazeroso, sabe? Viver a sua É, infância. eu acho que esse lado aí de aproveitar e deixar bagunçar é o lado que eu levei aqui, né? Porque eu levei um terror, e ao mesmo tempo que eu fico louca com as coisas que ele apronta, eu também acho super divertido. É, e tem, então, hoje, né, você já tem esse autoconhecimento, essa maturidade também para ver as coisas que a tua mãe fez com você, que você acha que não foram tão boas, você sabe que, óbvio, ela não fez por mal. Nenhuma mãe vai fazer nada para o filho pensando no mal do filho, né? É o que a pessoa acha que é o certo naquela época, né? A crença limitante também do jeito que ela foi criada, do jeito que ela acha que é o melhor para você, ser educada, ser, né, uma pessoa boa. Então, nenhuma mãe vai agir de, né, uma mãe normal, em sã consciência, vai fazer uma coisa ruim pro filho. Então, Ixi, me perdi. Eu ia falar, acho que o que a tua mãe
fez com você, que você já superou? Peraí, me perdi. É porque, assim, na verdade, também, o que Não, minha que mãe você teve. Não, que você tem consciência que a tua mãe fez, mas que na época você não via com esses olhos, mas que hoje você vê. Pronto, era isso. Exatamente isso, né? E outra, vamos supor, minha mãe sempre foi muito general, tipo, eu já era noiva, sábado eu tinha que chegar meia-noite em casa, no domingo às 10 horas, e se eu atrasasse um minuto, no outro fim de semana eu não poderia sair. Sendo Ah, olha que quem o fez quê? isso comigo! Não, Marisa, como não? Nossa, quando... Meu Deus, com meu ex-namorado. Aí tem que chegar em casa às 10 horas. Se eu chegasse 10:01, ela já estava esperando lá na porta. Por que que não chegou então um minuto antes? Se é só um minuto, por que não chegou nove e mas é cinquenta e porque o nove? mundo agora tá mais violento, eu ficava preocupada, e, né, de sequestro relâmpago e tudo mais. Ah, Mas sim, esse cuidado, tá. tipo, você e o Leandro, quando vão para algum lugar, avisar, ó, cheguei, tô saindo daqui agora. Isso daí, com certeza, veio da minha mãe, mas que me traz tranquilidade quando o Levi crescer, você vai ver também, porque, meu, a gente fica com tanto medo de que Levi aconteça vai alguma enfiar num coisa, convento, vai virar padre. até parece. Ai, ai. E Mas é isso. é, É, e eu vou compartilhar então agora um pouquinho do que eu vivi com você e que hoje eu vejo vai. diferente. É, não, que eu até já comentei assim com você um pouco, que é assim, eu e o meu irmão, a gente é muito diferente, né? Uma, porque eu sou menina, ele é menino, eu sou quase 5 anos mais velha do que ele, e eu sempre fui, então, muito expansiva, de gostar de brincar, de correr, né? Sempre fui agitada, e meu irmão é o completamente oposto, ele é mais parado, ele é mais na dele e tudo mais. Então, a gente sempre foi muito diferente, né? E uma outra crença, que, né, todo mundo sempre fala e tal, é que a gente fala, nossa, como que, né, dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma criação, são tão diferentes. Mas é porque cada pessoa é única mesmo, né? E, e assim, e por sermos pessoas únicas, a gente não pode ter a mesma criação, né? Porque, por exemplo, então, eu sou colérica, né? Não sei se você conhece os 4 temperamentos, né? Que tem o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Eu sou colérica, então sou uma pessoa expansiva, eu gosto de desafios, eu gosto de fazer as coisas certas, e sempre conseguir atingir passos novos, tanto que eu falo aqui, né, que para mim a maternidade é meio que um videogame, então para mim eu vou vendo como fases. Então eu já consegui trabalhar com o Levi, agora eu estou trabalhando com o Levi e com o Liam, então eu vou aumentando aí as dificuldades do dia a dia para ver até onde que eu vou indo dando conta, né? Para mim isso é um É, estímulo. E tem pessoas que acham isso ruim. Ai, putz, e agora? Não sei o que, ai, agora, né? Então depende do teu temperamento para você ver. Então eu sou colérica, gosto desse desafio, gosto de procurar sempre ser a melhor e tudo mais. E o Lê já é o contrário, ele é fleumático, então ele é água, né? O colérico é fogo, né? E o Lê é fleumático porque é água. Então é aquela coisa estável, né? Pensa num copo de água, a água tá ali parada. A água só vai mexer se a gente mexer o copo, né? Ele mexe de acordo com as interferências externas. Então, se você mexer o copo, aí a água vai balançar ali dentro, né? E logo depois ela já volta a ficar parada, a repousar. Então, a gente tem que tratar os nossos filhos de forma diferente, porque cada filho é de um jeito. Então, ele precisa de um estímulo diferente para atingir o seu potencial máximo. Então, se a minha mãe me desafiar, eu vou ver isso como, vou provar para ela que eu vou conseguir. Se ela desafiar o Lê vai falar, problema dela, ela vai, vai desafiar sozinha, ela que fique desafiada ali, eu tô de boa aqui na minha. Com ele isso não vai funcionar, né? Então a aí gente você precisa reclamava conhecer. que eu tratava vocês diferente, É, né? exatamente, é isso que eu tô Mas porque falando, que cada um é naquela diferente. época eu via isso e falava, meu, que injustiça isso, tipo, eu ia super bem na escola, sempre uma das notas mais altas da turma e tal, nunca peguei recuperação e não sei o quê. E o Leandro pegava 4, 5, 6 recuperações, passava de conselho no fim do ano e ainda ganhava um presente por ter passado no ano, no fim do ano, né? Tipo, em dezembro. Compensa. Ai, Lê, você conseguiu! Meu, eu ficava louca, eu falava, meu, não é mais do que obrigação dele passar de ano. Tipo, nossa única responsabilidade é a escola. Mas Nunca agora você ganhei nada por entendeu. passar de ano, como que ele vai e tem essas premiações e tem todo esse incentivo e tudo mais, né? Então, Então,
Mas, por outro É, lado, é aquilo que eu te falei também, você ganhava espontaneamente, sem precisar ser recompensada. Você, quando queria uma sim, coisa, por mas ser é que eu uma não achava excelente. justo. Não, mas é Sim, que eu não mas achava justo ele ganhar por passar de ano. Isso não é motivo para ganhar, ainda mais passando com um monte de recuperação, né? ele E ganhava naquela por um época, motivo e você ganhava por outros motivos. não, Então, eu sei. Só que o você que eu tô querendo ganhava. dizer é que naquela época eu via isso e não achava justo. Hoje eu consigo ver e enxergar que, bom, a gente realmente não pode agir igual com todos os filhos. Para falar, ah, é injusto fazer isso com um, fazer isso com outro, mas como eu falei, cada um é de um jeito, precisa agir de formas diferentes e enxergar que cada um é único mesmo, né? O indivíduo é individual, então É isso aí. E as pessoas que estão com a gente também sentiram essa diferença na criação de vocês, entre os irmãos, a a mãe Juliana, para. kkk, segredos de família, a mãe dela, oi, Rubi, a Então, Japamala, Marisa linda, linda você, Tilocas que queridona! lindas. Então, é, porque assim, eu também senti essa diferença. Eu era criança, criança não, eu era caçula, né? E meu irmão seguinte era 7 anos mais velho, então eu sempre imaginei que a caçula ia ter mais privilégio. Mas não, eu era escrava da casa. Vai buscar não sei o quê, porque você é pequena, você não está cansada. Vai não sei o quê. Né? Essa, Ai, a gente passa por cada uma aqui só contando e você é chorando, pequeno e viu? você não é cansada, essa é muito clássica. Essa na família do Rai também rola com sobrinhos. Ai, Vai lá gente, pegar, que você é mais criança novo. sofre, A viu? Ju, na minha casa era igual, eu era estudiosa e minha irmã menos. E para ela era mais tranquilo. Qualquer coisa era motivo de muito elogio. Pois é, eles precisam de mais incentivo, né? Para mim, eu mesma não precisava de incentivo. Eu tenho né, incentivo próprio, né? O meu desafio próprio de ir superando. Então, essa aí é uma diferença. E outra coisa também que eu percebi de diferente, assim, de algumas coisas que funcionaram, não funcionaram com você, nem comigo, mas que está funcionando com o Levi, são as tarefas de casa, que nem você começou a comentar agora assim, ah, vai você porque você é pequena, você que né, você falou que você era escrava da tua casa e tal. Eu acho que você era escrava da tua casa porque você era a quarta filha, né? E a quarta filha é como se fosse a primeira. Aqui eu tenho até uma live, depois, se vocês quiserem ver, sobre irmãos, tá? A ordem de nascimento influencia em como a família Comportamento. funciona. É o comportamento de cada filho e tal. Então, é o primeiro filho, o segundo, o terceiro, aí o quarto filho é igual ao primogênito, que ele é mais responsável, tá mais ligado ao adulto e tudo mais. Então, você acabou pegando essas responsabilidades para você, né? E aí, justamente por isso, eu acho que você tinha que, né, limpar a casa, fazer as coisas para poder ir brincar. E aí, comigo, você não incentivou isso de Fazendo. pequena, Não. né? E aí você foi Descuidado, cobrar isso de isso. mim quando eu já tinha o quê? Acho que uns 9, 10 anos. Só Ah, que antes aí eu já tarde do não. que nunca, né, Mi? Não, sim, não, tudo bem. Só que aí eu não queria. Eu não queria, não funciona assim. Porque eu nunca fui incentivada, nunca foi isso. Eu sempre vivia minha vida numa boa, sempre brincando. Aí, de repente, com 9, 10 anos, ó, agora você vai ter que secar a louça ali do jantar, vai ter que lavar o chão da cozinha Poxa, mas e 9 anos tal. é novinha. Eu acho Não, até que tudo você é bem. pequena demais para O que eu fazer tô, isso. Não, o que eu tô querendo dizer é assim, que nunca foi incentivado nada, sempre vi numa boa. Aí, de repente, quis mudar o hábito. E isso eu não queria fazer. Romantizou. Eu não queria fazer. Eu acho que então, você teve que fazer isso por obrigação, então você não quis fazer isso comigo. Mas aí eu acho que chegou em algum determinado momento ali que você achou, bom, acho que agora eu posso ensinar esses valores para ela. Só que eu acho que na hora que você foi ensinar esses valores, já era tarde demais. Por eu já ser mais velha Total. e por outros dois motivos. Um, porque Lá a vai. gente tinha duas funcionárias em casa, então eu não via motivo para eu ter que ajudar. Tipo, uma coisa é você que não tinha ninguém para ajudar lá, tua mãe e tudo mais, então você tinha que ajudar. Agora, outra coisa, então, eu não, entendeu? A pessoa já está sendo paga para isso, por que que eu vou ter que fazer o trabalho dela? Eu vi, para minha cabeça, eu vi Total. assim, e também porque eu acho que eu não via o exemplo de vocês. Então, como meu pai trabalhava o dia inteiro fora e você não fazia essas tarefas domésticas, eu não tinha o seu exemplo para copiar. Né? Porque você falava, eu já fiz isso a minha vida inteira, desde pequena, sempre fiz e não sei o quê, agora eu não vou fazer mesmo.
Então, eu nunca vi você fazer, nunca te vi com esse exemplo. Então, acho que foi por isso também que eu não queria fazer. Meu, ninguém nessa casa faz. Meu pai não faz trabalhar fora, minha mãe não faz, não sei o quê. Tem 2 funcionárias. O que que eu vou fazer? Toda vez que eu falava, então tá, se eu for fazer, então o Leandro também vai ter que ter alguma tarefa. Ah, não, mas ele é muito pequeno. Ah, não, mas ele é muito pequeno. Menor que E você, ele, então ele tinha 4. não, mas ele nunca chegou à idade dele. Aí eu com 15, ele com 10, quando eu comecei, e ele nunca fez nada. Ele nunca sei como, ele nunca estava Sim. na idade. Ia passando os anos, ia passando os anos, Não, e ele ele nunca enxugou umas estava grande o louças, suficiente sim. para fazer. Não, aí isso eu achava Ai, injusto. ai, ai, casa de É, família. caso de família. Vamos chamar aquela mulher lá, como que é o nome dela? Cristina Rocha. É, Trabalhei com ela no SBT. então, e aí eu achava isso injusto. Então, acho que não funcionou muito eu querer, né, que você, meu pai reclamava, ai, você nunca fez nada muito em casa pra gente e tal, não sei o quê. Eu acho que deu, que eu nunca fiz porque eu não tinha esse exemplo e porque eu não via o motivo para fazer, porque já tinha 2 funcionárias, então não precisava mais de mim. E aí, aqui em casa, o Levi já Levi, faz desde tudo o ano e meio, recolhe desde um cocô, põe ano. roupa para lavar, só não passa Então, roupa ainda. Mas aí eu estou ensinando ele com o meu exemplo, porque ele faz comigo, e estou ensinando justamente desde um ano e meio. Eu não vou cobrar dele só com 10 anos. Isso aí já está se tornando uma coisa natural e automática para ele. Eu acho que isso que faz diferença. E como nesses primeiros anos a criança é muito curiosa, né? A gente educar a criança na curiosidade, a gente só desenvolve nela essas virtudes, essas vontades, porque o Levi que pede, ah, papai, vamos lavar a louça? Ah, mamãe, pega um pano para mim que eu quero passar com você. Então, eu aproveito que as crianças têm essa proatividade, essa vontade de descobrir, de participar, de se sentir pertencente, para ensinar já essas coisas desde já, né? Não vou justamente eu podar ele, falar, não, você não pode, você é pequeno, você não sabe, você é isso, você é aquilo. Senão a gente vai voltar ao que a gente estava falando no começo, que é criar essas crenças na criança. Nossa, então eu sou pequeno, eu não posso, eu não sei, né? Eu sou incapaz, Não, minha mãe você não é bem confia em mim. corajosa, inclusive. Para quem não conhece, não acompanha os stories diários da Milena, o Levi tem 2 anos e meio, ele põe roupa para lavar, ele ajuda a estender, ele lava a louça, ele tempera os legumes. Meu, é Põe a impressionante. Dá comida para comida para cachorra, cachorra, rega as recolhe o plantas. cocô. É quase um trabalho escravo, mas ele faz com Ele tanta cuida, alegria, com tanto ele cuida prazer. da casa inteira. Na verdade, ele vai fazendo conforme a gente vai fazendo junto. E isso é ótimo, porque a gente cria esse tempo de qualidade, ele cria, então, esse senso de responsabilidade, de pertencimento, de colaboração, trabalho em equipe. Eu até gravei, eu salvei os stories aqui no meu Que rolo de orgulho. câmera, que a gente estava limpando aqui o chão de casa, lá da varanda, e ele querendo, aí ele pediu para mostrar, ó, aí você vai, molha assim, e ele falou: ah, mamãe limpa a casa. Aí eu falei: é, Levi, quem mais? Eu. E quem mais? O papai. Então ele falou sozinho: a mamãe limpa a casa. Significa que ele está olhando, ele está observando. Então todo mundo limpa a casa. Então é um trabalho em equipe. Eu falei: ah, Levi, isso é bom, né? Para todo mundo ter a casa cheirosinha, todo mundo tem que cooperar. Então foi por E isso que ele você é. fez rádio e TV, né? Porque viu que eu era da TV. É, Você com acha que certeza. foi? Isso tem influência. Ah, você Nossa, sabe que tem. você fala, Você mas eu sabe não que acho que tem. foi. É porque a área que você Não, eu se já sentiu gostava dessa atraída. área, eu já gostava dessa Então, área. Mas eu ia com você gravar os teus programas e tudo mais. Eu gostava daquele ambiente e tudo mais. Não sabia muito bem o que eu queria fazer, já estava nessa aí, então não tinha por que não continuar. É, uhum. deixa eu ver aqui os comentários. Ai, ai. Ó, Juliana, na minha casa era igual. Eu era estudiosa. Ah, tá, isso aqui eu já li. Ah, que outro? Acho o máximo as tarefas de casa, desde que todos participem. Meninas, preciso organizar aqui com o filhão. Adorei assistir vocês. Fica gravado, quero assistir depois a parte que não vê. Vai ficar gravado sim. Gratidão pela partilha dos conhecimentos. A Ju mandou. Aninha, comida pra Mailinha. Ô, fofa. Dá comida para Pois cachorra. é. Pois é. E aí Então, eu acho que então, a gente ser o exemplo, né, funciona então tanto para o bem, né, como isso de já ensinar essas habilidades, como para o mal, que são essas questões das crenças limitantes. Então a gente tem que buscar esse autoconhecimento, que a minha mãe também já falou aqui algumas vezes,
para a gente agir com os nossos filhos de forma consciente, e não simplesmente no piloto automático, né? Porque está na correria do dia a dia, ou porque a gente foi criado dessa forma, então a gente nem se questiona, porque a gente acha que é assim mesmo, né? A maioria educa Tudo assim. automático, né? Mas É, e você falando do indivíduo, né? Quando os irmãos, cada um é de um jeito, e a gente sempre ouve, né? Relatos de famílias, vamos supor, que moram em comunidades e que o filho, um dos filhos, resolve ir para o caminho do tráfico e o outro resolve, não, eu não quero repetir essa é, história, vou ser um empresário, tal e tudo mais. Então, assim, muito também realmente é da personalidade de cada um, do ponto de vista é, de cada um, embora, é, né, tenha o mesmo tudo ambiente. influencia, né? Né? O nosso temperamento não muda, a gente nasce com ele, é uma estrutura mineral. Então, o nosso temperamento é como se fosse um filtro para a gente absorver a realidade. Por isso que às vezes a gente conta um fato, o mesmo fato, só que eu conto de um jeito e você de outro, porque a gente está em perspectiva diferente, né? Então eu vi a mesma situação de um jeito e você viu de outro, né? De uma mesma situação. Então esses irmãos também, né? Só o fato do irmão mais velho ter sido por alguns momentos filho único, né? Então ele já teve toda a atenção para ele, o segundo filho nunca teve esse momento. Então a gente já nasce já com sendo individual, não tem forma. Por isso que realmente a Xiloca, temos que criá-los sempre vivendo um dia por vez, respeitando as virtudes das crianças. Verdade, Xi. Um E o dia que eu por ia vez, falar, falou tudo. Isso aí tem que ser um lema nosso para tudo na vida, né? Um dia por vez, principalmente nessa época que a gente está, né? Aquela expectativa de que tudo isso que a gente está vivendo passe logo, né? Então, assim, um dia por vez mesmo, né, Shiloka? Falou tudo. e eu esqueci que eu ia comentar também, eu ia fazer outro comentário aqui da gente sobre agir do automático. Ah, É, lembrei. Que às vezes a gente fala assim, é, né? Todo mundo educa assim, então eu vou educar assim, né? Tem horas que essa frase convém, né? Então, todo mundo educa colocando TV, sempre viu TV, não sei o quê, nananã. Só que aí, bom, só uma observação aqui sobre ver TV, hein? A minha geração é a primeira geração que o QI dos filhos foi menor do que o dos pais. A cada geração, o não QI sabia sempre disso, era viu? maior, maior, maior. A minha geração é a única que o QI foi mais baixo. E muito é por conta da tecnologia. Então, se a gente não cuidar das Nossa, nossas então as crianças agora, próximas vai ser a pior, então. tendência. Então, por isso que não é bom deixar a criança com telas e tudo mais. Porque a tendência, então, é que o QI dos nossos filhos, se a gente não cuidar deles, seja ainda inferior ao nosso, né? Tem até uma live Então, falando tem sobre horas. tela, né? Então, assim, a gente. Tem hora que a gente quer falar, né? Todo mundo cria o filho assim, então tudo bem, também vou criar. Mas aí tem alguns momentos que não convém, né? Então fala assim: não, mas você não é todo mundo. Quem aí também nunca ouviu essa frase? Mãe, todo mundo vai naquela festa. Mas você não é todo mundo, não é? Então, É. assim, então tem hora que você tá cansado e tal, então convém deixar ali na TV, porque todo mundo deixa, então fica confortável para você poder fazer suas coisas tranquila, então beleza. Mas aí quando pega alguma coisa, aí não, aí ele já não é mais todo mundo, aí você já é diferente. Então a gente não pode ser incoerente dessa forma. Tem hora que vale, tem hora que não vale de acordo com o que convém. A gente tem que ter uma educação, educar os nossos filhos de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, e a gente tem que se manter firme com eles. Vocês acham que eu não tenho vontade, às vezes, de ligar a TV aqui pro Levi, para ver se ele vê alguma coisa e tal? Na minha mãe, ele assiste um pouco. Aí ele chega aqui em casa e fala: ai, mamãe, deixa eu ver o Mickey, o Homem-Aranha, o menino dançando, o Lepacu. Eu fico: não, Levi, agora a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Nananana. Então tem que ter esse jogo de cintura, né? Seria muito mais fácil ceder. Mas eu não quero criar o meu filho dessa forma. Eu não quero criar ele igual todo mundo. Eu não quero que ele seja na média. Eu quero que ele seja muito mais do que isso, porque eu sei que ele é capaz. Né? Então, se você quer que o teu filho realmente atinja o potencial que ele pode ser, o adulto espetacular que ele pode ser, né? Autoconfiante, sabe, determinado, tudo bem se errar, que ele vai continuar, que ele vai persistir até conseguir o que ele quer, você tem que produzir isso desde já, né? Para ele ter um bom desenvolvimento, ao invés de ficar sentado ali no sofá, parado, sem interação, sabe?
Você vê nos restaurantes. Agora ninguém vai mais em restaurante, né? Mas antes da pandemia, todas as criancinhas lá com tablet na frente, então não sabe nem o que está comendo, não sabe nem quem está na mesa, então não sabe se comunicar, não sabe interagir. Então, como é que ele vai ser um adulto? Como é que ele vai achar uma parceira ali que vai se relacionar no trabalho, né? Ter amigos, se está sempre todo mundo ali fechado, né? Também é por isso que aumentaram as taxas de suicídio, né? De depressão. Então, A gente ixi, vê conexão. Teu vídeo pausou, mãe. Tô ouvindo. sério? Mas Acho eu que tô te ouvindo. não, já Ih, tá me ouvindo? tô, agora voltou. E a gente percebe no comportamento do Levi o quanto ele é diferente mesmo das outras crianças. Paciência para acompanhar uma formiguinha andando, enquanto a outra olha e já vira as costas e vai embora. É, porque as telas é muito estímulo, então é tudo cena rápida, então qualquer coisinha mais, né, da realidade eles já não aguentam. E eu vejo, assim, em tudo no comportamento dele lá embaixo. O Levi sabe se comunicar melhor, ele tenta conversar com as crianças, ele pede, que eu sempre falo, Levi, não pode tirar da mão. E você vê as crianças tudo tomando, que os pais não educam direito. E aí eu vejo que às vezes ele fica assim, mamãe, ele tirou da mão, a mamãe empurrou. Ele fica às vezes meio que perdido, porque ele vê que o comportamento dele é diferente das outras crianças. As outras crianças não têm esse respeito, É, né? meio que E aí ele não... copiam o que assistem, né? As crianças. Copiam, Oi? elas copiam o que elas assistem, né? As crianças. É, Então, é isso. é, isso, Kaká, essa é clássica. Não sei qual que é a clássica, Ninha, você deve ter comentado. A Ah, gente falou tanta coisa clássica aqui. Como combinar gerações pai e da mãe, pensando que são distintos? Como combinar gerações do pai e da mãe? Como assim, Ana? eu acho que é porque, como vamos supor, você e o Rai, na criação do Levi, por exemplo, você tem um jeito de ver, o Rai está aprendendo muito com você, mas ele tem É, mecanismos de ação. é, Acho que é é. está perguntando, não sei. Quando, deve ser, que interessante esse dado, eu não sabia, deve ser do que eu falei das telas. Então, Aninha, quando são distintas, assim, você, por exemplo, o Raí foi criado com autoritarismo também, né? Então tem hora que ele fala, não vou aceitar mãe e tal, não sei o quê. Eu falo, não, Raí, não é manha. Ele não sabe falar de outro jeito, meu menino tem 2 anos, calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí ele vai, e assim, e o Raí, ele é também tranquilo. Então quando eu tô ficando estressada, é ele que acalma. E quando ele tá ficando estressado, eu que acalmo. Então isso é legal que um sempre vai balanceando o outro. E assim, se o teu parceiro ou a parceira não quer seguir essa metodologia positiva, você faz o seu papel, né? E aí o teu marido vai ver os resultados no teu filho. Fala, nossa, então não é que o que ela tá falando tem a ver? Não é que o que ela tá falando tem resultado? E aí você, assim, não tem nenhuma forma melhor de provar qualquer coisa para qualquer pessoa é através de resultado. Não adianta você falar, eu fiz mestrado nisso, fiz isso aqui, sou, né, CEO de tal coisa, e não tem resultado. Tipo, grande coisa você ter assistido. Só que se você põe lá na mesa, olha aqui que eu fiz. Olha aqui. Aí a pessoa, nossa, é verdade, olha, ela é boa. Então tudo a gente mede pelo resultado. Então, se você agir dessa forma, seu marido vai ver os resultados. E aí ele vai começar a colaborar. O Raí antes não falava as frases meio confusas pro Levi. Eu falei, Raí, ele não tá entendendo nada do que você tá falando. Fala assim que, eu ensinei a ferramenta do assim que é pra ele. Então, tipo, Levi, vai primeiro, vai arrumar o brinquedo, vai fazer xixi para depois pôr a fralda, para não sei o que, para não sei o que. Eu falei, Raí, você deu muita ordem para ele, o menino já tá perdido, tá confuso, já não sabe mais o que fazer. Seja objetivo e claro, ó. Assim que você guardar o brinquedo, a gente vai no parquinho. Pronto, aí o menino vai e guarda na hora, porque ficou clara a mensagem. A gente tem que ter uma comunicação muito clara mesmo para as crianças entenderem. Né? Como eu falei, elas são mais visuais do que de ouvir. Senão o sermão entra no ouvido e sai no outro. Então o Raí usa muito essa ferramenta com Levi agora, o assim que, o assim que. Então ele vai aprendendo, né? Então às vezes eu vejo que ele tá com preguiça, eu falo, Raí, a gente não educa na preguiça. Aí ele vai, verdade, verdade. Aí ele dá um respiro, toma um fôlego e vai. Mas Né? cansa. Mas isso tem que conversar.
Tem que conversar com o casal. Fala, ó, vamos colocar aqui quais que é as regras, quais são as prioridades, quais são os limites. E assim, por exemplo, eu não quero que tenha tela. Se o Raí tá cansado e vai querer dar tela, então eu que vou ter que tomar essa responsabilidade para mim e falar, não, então não vai dar, deixa que eu fico com ele. Né? Então você tem que ver, lutar as suas batalhas, né? Puxada, hein, Mi? Você vê. Isso é... Má, que legal encontrar você e sua filha aqui. Rô Vilas Boas. Ah, Rosane, Verdade, me vale a pena. Que mãezona, hein? E as escolas estão cada dia mais digitais, mesmo antes da pandemia. Pois é, agora as escolas fazem propaganda assim: olha, é um computador por aluno, mais um tablet. Meu, criança não precisa disso. Pelo amor de Deus, tem que ter mais árvore, deixa eu falar. menos computador. Vai, fala aí. A Rosane Vilas Boas, ela foi minha primeira amiguinha no primeiro ano primário, que a gente estava Uau! cozinha na escola e uma fez companhia para outra, né? A Mara, minha irmã, me levou, ficou um tempo lá e, nossa, Olha lá, manda ela contar algum bafo na tua infância. a minha, Posta aqui. Para ela postar algum bafo aqui. a Rosane, ela postava Tô falando para ela postar, Rosana postar aqui. dos estudantes de medicina que moravam do lado da casa da minha mãe, tocando violão na varanda. Oh, tempo bom. É um troca, né? Boa reflexão, Hum. Aninha. Tira, graças a Deus, não tenho outro. Bom, já deu mais de uma hora aqui de live. Ixi, Daqui a pouco o Instagram me encerra. mas tomara Obrigada por ter aceitado aí o convite, o desafio. que para fazer aparecer, É, estava sumida. viu? É até tranquilo, gostoso. É, então, eu estava sumida desde setembro, passei por um monte de descobertas aí, né? Passei por vários processos, mas com certeza hoje eu não sou a Marisa do ano passado e estou voltando aí. Então, foi muito gratificante fazer parte aí do teu trabalho, viu, Mi? E eu tenho muita Eu que fico feliz. mãe, você me surpreende a cada dia, Oh, lindinha. né? Justamente pela criação que eu tive poupando, nada, só lavava calcinha, nada, e ainda assim se tornou uma sabe educar o seu filho, disciplinar. Hum, Fico muito feliz, viu, pelos netos. obrigada também. Você sabe que é óbvio que você tem uma, né, como a gente já falou aqui, uma super influência. Não tem como os nossos pais não influenciarem a gente. Então, né, parte disso vem de você também. Então, para dar um resumo aqui, né, nessa live, acho que é questão de autoconhecimento, né? Da gente ver de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Porque se a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, a gente consegue traçar um caminho, né? Porque senão qualquer caminho serve, não leva para lugar nenhum, não leva, né, para onde você quer. Então você tem que saber onde você quer chegar e você só vai saber através do autoconhecimento, né? Então pensar aí o que que é que você quer muito que você não está conseguindo e o porquê que você não está conseguindo, né? Fazer essa reflexão, né? Ah, eu estou gritando muito com meu filho, eu estou batendo nele, mas por que que você está fazendo isso? É porque você está cansada? É porque você foi ensinada dessa forma? Né? Então, para pensar, né? Que hoje a gente não quer pensar, né? A gente só quer consumir entretenimento, quer ficar ali de boa, fazer as nossas tarefas que tem que fazer, pronto, acabou. Só que a gente não para realmente parar e pensar, né? Como que foi meu dia, o que que foi bom, o que que foi ruim, o que que eu posso melhorar. Então, a gente precisa ter essa reflexão diariamente para a gente ir evoluindo de verdade. Não adianta só falar, um dia de cada vez, você melhora e tal, só que não sair da teoria, Uhum. né? Então vamos colocar na prática isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. Obrigada. Beijo para todo Ei, mundo que participou. super beijo mesmo. Obrigada, Mi. Deus Beijo, abençoe. até amanhã de manhã eu tô aí. Com a turma toda para sacudir a tua casa. Beijo.